Olá, professor James. Eu vou falar um pouco para vocês hoje sobre indivíduos com altas habilidades e superdotação. O objetivo principal desse vídeo é discutir concepções relativas a indivíduos com altas habilidades e superdotação, no sentido de esclarecer alguns conceitos e desfazer ideias errôneas que se encontram enraizadas no pensamento popular. Como questão inicial, aponto o reconhecimento crescente de que uma boa educação para todos não significa uma educação idêntica para todos. Alguns fatores que nos chamam a atenção: a utilização desses talentos e suas potencialidades em prol de estudos mais avançados que possibilitem vantagens para a sociedade. Podemos ressaltar que alunos superdotados têm muito a contribuir para o futuro bem-estar da sociedade, desde que os seus talentos sejam desenvolvidos plenamente durante sua educação formal. Ou seja, o capital intelectual é algo muito importante, né, que muitas vezes a escola deixa passar. É uma nova fonte de riqueza para que a sociedade aprenda, né, a observar isso. Depende diretamente do elevado nível potencial, que tem sido considerado na atual sociedade como conhecimento de maior recurso ainda, né? E a ser cultivado e aproveitado em favor da humanidade. Observamos também no Brasil que a superdotação ainda é vista como um fenômeno raro, e a prova disso é o espanto e a curiosidade diante de uma criança ou adolescente que tenha sido diagnosticado como superdotação. O preconceito e tradição mantêm viva uma série de ideias que interferem e dificultam uma educação que promova um melhor desenvolvimento do aluno, com essas altas habilidades. Então, esse aluno é visto como um fenômeno, um ser diferenciado, e que, por vezes, sofre com bullying. Né? O bullying que ocorre no interior e no exterior da escola, e mesmo, em alguns momentos, até dentro da família. Alguns conceitos também são importantes a gente ressaltar. O superdotado e o gênio. Né? Tem sido recomendado que o termo gênio seja reservado apenas para descrever indivíduos que deixaram um legado à humanidade, pelas suas contribuições originais e de grande valor. Como, por exemplo, Mozart, nas artes, Leonardo da Vinci, nas ciências, Albert Einstein, né? Somente nas ciências exatas. Enfim, eles deixaram um legado importante para a nossa sociedade. Já o superdotado apresenta grandes habilidades em determinadas áreas, porém, eles não deixaram trabalhos significativos que representem grande contribuição à humanidade. Um outro termo que é utilizado é o precoce. Crianças que apresentam alguma habilidade específica prematuramente desenvolvida em qualquer área do conhecimento. Seja ela, por exemplo, na música, né? A criança que começa a tocar instrumento cedo, de ouvido, sem estudar a partitura, né? Na matemática, cálculos mentais, enfim, resolução de problemas, memorização de fórmulas. E nas artes também, né? Nas artes observamos, né, crianças com habilidade para pintura, para desenho, né, para escultura, enfim. Né? Na linguagem, né, também, crianças, né, que têm a linguagem, né, acima do nível delas, enfim, na escrita, e nos esportes, ou mesmo na leitura. Tá? E o prodígio, que é um outro termo que é utilizado para designar essa criança precoce, que apresenta um alto desempenho. Só que esse alto desempenho é ao nível de um profissional adulto. Então, por isso chamado prodígio. Em algum campo cognitivo específico, como eu acabei de lhes falar. Um outro conceito é o savants, que é caracterizado por um distúrbio psíquico, que faz com que algumas pessoas tenham habilidades extraordinárias em áreas específicas, em particular concretas e peculiares, conhecido como ilhas de genialidade. Ou seja, esses prodígios demonstram habilidades no hemisfério direito do cérebro. Né? E no hemisfério direito é a área da criatividade. Principalmente se destaca aqui nas artes, né?
cálculos, como eu havia falado há pouco, né? Do prodígio, na música, na matemática, etc. Em geral, tem boa observação de conteúdos e fatos, e pouco precisa estudar para dominar um tema. É, em geral, aquela criança ou adolescente que memoriza rapidamente, né, os conteúdos trabalhados em sala de aula e pouco, né, anota ou pouco estuda. Né? Ele consegue, né, ter uma resposta assim, bem rápida, né, quando solicitado. Uma outra ideia interessante é de que o superdotado dispõe de recursos suficientes para desenvolver o seu potencial, sendo desnecessário propiciar um ambiente especial em termos de instrução diferenciada, apoio ou oportunidades. Entretanto, o que se observa é que nem todos se caracterizam por altas habilidades, tornam-se no futuro adultos produtivos. Né? Então, às vezes, você tem uma expectativa assim, muito grande daquele jovem, daquela criança, e quando o adulto, né, talvez por uma série de situações, que depois nós vamos falar adiante, ele não vai ser aquele mesmo adulto produtivo enquanto jovem, né, ou adolescente. O funcionamento do cérebro dessas crianças ou desses jovens com altas habilidades. O cérebro deles consome menos energia, ou seja, eles têm mais integração entre suas partes, entre as suas áreas. São chamados clubes ricos, ou seja, as áreas de processamento com altíssima capacidade e enorme integração. E, ao mesmo tempo, existem outras partes responsáveis por um processamento paralelo, ou seja, que não depende somente desses clubes, tornando o cérebro mais eficiente. E, por fim, temos uma integração toda especial do córtex, né, que é a área mais externa, né, do cérebro, com os gânglios, né, que são a base mais interior, né, são estruturas que dão um estímulo motivacional extra e um prazer maior, né, para esse superdotado aprender. Então, ele tem prazer, né? Nessa área ganglionar é que estimula esse prazer, né, na descoberta, né, na busca, e faz com que ele cada vez mais seja estimulado. E o cerebelo, né, que é uma área de coordenação motora, consegue fazer esses atalhos entre essas duas áreas para o cérebro superdotado. E dessa maneira ele funciona ainda muito mais rápido. Né? As conexões são muito mais rápidas entre os neurônios. Então as sinapses, né, realizam-se com mais velocidade. Fatores que se associam ao subrendimento. Como eu falei anteriormente, né, há situações, inclusive o bullying, né, que fazem com que essas crianças, né, sofram, né, por um perfeccionismo, ou muitas vezes quando são muito cobrados, né, devido ao seu alto rendimento. Então, ocorre o quê? Baixa autoestima, muitas vezes, né, a depressão, a ansiedade, o perfeccionismo, né, em fazer tudo corretamente, sem poder errar. Isso causa irritabilidade, não conformismo e pode incorrer num comportamento agressivo, hostil, de isolamento, mesmo porque, né, a questão de sociabilidade acaba muitas vezes os isolando, né? Muitas vezes eles ficam isolados. E volto a falar, né, da questão do bullying, né? Com termos, né, como CDF, né, enfim, e outros, né, que são colocados muitas vezes pelos colegas de turma. Alguns fatores a gente também descreve sobre essa condição, né, uma subcondição dessas crianças. Então, são penalizadas em diversas crianças e jovens, né, principalmente de famílias de baixa renda, que têm poucas oportunidades de desenvolver seus talentos e habilidades superiores, especialmente pelo menor apoio da família e limitadas as possibilidades de uma educação formal de boa qualidade. Ou seja, se ele tem uma escola que não é de boa qualidade e observa, né, esse potencial, certamente, né, ele também vai cair numa condição de depressiva. Né? Ele sabe, né, que pode desenvolver, mas a possibilidade dele desenvolver é mínima. Né? Então cai num processo também depressivo.
Como podemos identificar esses alunos, né? É necessário a identificação desses indivíduos, ou seja, o quanto antes, né? De forma a se evitar problemas de desajustamento, desinteresse em sala de aula e baixo rendimento escolar. E muitas vezes ele já sabe aquele conteúdo, já leu a respeito, né? Já avançou muito mais do que a classe, então se torna desinteressado. Então, conforme a literatura, há instrumentos de identificação para e programas para ser utilizados nesse atendimento de alunos, né, com altas habilidades. Por exemplo, os testes psicométricos, né, é uma gama de testes, em geral, feito por psicólogos, tá, desde de numeração, enfim, linguagem, né, parte descritiva, né. Então, esses testes são realizados por psicólogos. Escalas de características, né, que vão individualizar determinada área ou habilidade que esse indivíduo tem mais domínio. Os questionários também podem auxiliar nisso. A observação do comportamento dele. Tá? Entrevistas com a família e professores, tá? Entre outros. Tá? Vão auxiliar nessa identificação. E a descrição do processo, né? Ao finalizar o processo de identificação, passou por todas essas etapas que eu falei anteriormente, o profissional se depara com um sujeito complexo, cujas habilidades se configuram e se articulam de forma particular e única. Cada indivíduo é singular, né? Ou seja, uma vez que as características ou habilidades, ou mesmo dificuldades humanas, manifestem-se em uma variedade de intensidades e comportamentos, né? Nesse sentido, o passo seguinte, né? Identificou essas habilidades, o passo seguinte, a da avaliação, deve ser um encaminhamento adequado de como trabalhar esse aluno. Tá? Identificou as áreas de interesse e possibilidades de crescimento nessas habilidades, aí vamos para o próximo passo, que é como trabalhar esse aluno. Né? E o objetivo vai ser o quê? Desenvolver essas habilidades identificadas e oferecer uma formação ampla a esse indivíduo, de acordo com as suas possibilidades. Então, a partir da identificação, esse indivíduo ele vai ser organizado e fundamentado em programas educacionais que devem se basear na realização do seguinte itinerário: identificar pelo professor o perfil do aluno e áreas de interesse, pois apresentam capacidade rápida e acelerada para os temas de sua busca. Né? Realizar um cadastro em nível nacional, isso já existe, né? No Distrito Federal, em Brasília, né? Nível nacional, do contingente dessa população acima da média para a orientação de políticas públicas. Estimulá-los para que dirijam o processo de desenvolvimento das atividades, pois não precisam de professor, em geral, né, para ensiná-los. Né? O professor vai coordenar esses trabalhos no campo acadêmico, nas áreas de artes, psicomotoras ou áreas de interesse. Né? O outro passo é o enriquecimento curricular. Esse enriquecimento, né, vai ser feito de acordo com as tutorias específicas. Né? O professor, né, vai trabalhar essa questão da tutoria para que esse enriquecimento aconteça. As funções cerebrais. Né? É importante a gente destacar, né, com todos esses aspectos, algumas funções. Né? Função cognitiva, né, que é uma área da inteligência e capacidade intelectual, né, todos nós temos, que em geral neles sempre vai ser mais exacerbado. A função intuitiva, né, que é a criação, a imaginação, a originalidade. A função afetiva, que eu citei muito, né, que pode auxiliar na liderança, na inteligência emocional. A física, para a solução de problemas, originalidade e em ações e ideias de criação. Né? Por tudo isso, né, para encerrar essa nossa conversa, a singularidade de um aluno superdotado, com todo o potencial e entusiasmo que normalmente possui, pode o quê? Enriquecer os outros alunos. Né?
trabalha em sala de aula, né, com essa potencialidade, né, vai auxiliar. Né? E é um novo desafio, principalmente para a classe e para auxiliar também nesse desenvolvimento, de se manter motivado, interessado e ajudando a descobrir razões para querer aprender sempre mais. Muito obrigado.